Sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso querido programa Palavras Cruzadas, onde vamos continuar a estudar o livro de Gênesis. Hoje já estamos na lição número 10, parecendo que não, daqui a pouco terminamos o trimessário, né? Terminamos mais um trimestre. E vamos continuar a falar do nosso querido patriarca Jacó, não é? E hoje vamos falar da sua transição de Jacó a Israel. Mas antes de entrarmos diretamente no nosso programa, eu vou dar as boas-vindas a Sandra, que está aqui conosco, e convidá-la para fazer a primeira oração. Olá, Isilda, é um prazer estar de novo convosco. Vamos então inclinar a fronte para orar. Amado Pai, graças te damos pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para podermos conversar um pouco sobre a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude e que possamos, Senhor, transmitir corretamente a tua mensagem. São essas as graças que te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Então, Jacó, Israel. É a lição número 10, não é, Sandra? Exato. É interessante vermos que muitas vezes na Bíblia encontramos personagens bíblicos cujo nome foi mudado. E a Bíblia explica-nos muitas vezes o porquê de se mudar o nome destas pessoas. E no caso de Jacó, eu não sei, Isilda, tu conheces alguém chamado Jacó? Não me lembro, sinceramente. Jacó não é um nome que encontremos com muita facilidade. É verdade. Porque o que quer dizer Jacó não é assim muito bonito, nem muito agradável, quer dizer o usurpador ou o enganador. E talvez quem não conhece o significado do nome, com facilidade ponha Jacó a um dos seus filhos, mas quem conhece, se calhar tem algumas reservas de pôr. E esta semana nós vamos efetivamente estudar o porquê de Deus ter mudado o nome de Jacó, com um nome que tinha uma conotação muito negativa, muito pesada, para um nome que se trata de Israel e que realmente transforma a vida deste homem e faz com que ele se torne efetivamente um vencedor. Tudo começa com uma luta, não é? Exato. A lição diz-nos que Jacó tinha saído da casa de Labão, estava a caminhar ao encontro do seu irmão Esaú e, de repente, durante a noite, ele lutou. Lutou com quem, Isilda? Pois, podíamos até pensar que lutou com um homem qualquer, não é? Mas a Bíblia fala-nos claramente que Jacó lutou com o próprio Deus. E ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Por isso é que ele não abandonou. Por isso é que ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares, não é? Aí nós vemos biblicamente falando que Jacó tinha noção de que realmente não estava a lutar com um ser qualquer. Mas eu gostaria de falar aqui o verso áureo, né, da nossa lição, que nos diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, está escrito em Gênesis capítulo 32, versículos 28. Este é o verso, resumindo, não é? O que vamos estudar durante esta semana, não é? Conforme disse muito bem a Sandra, a luta de Jacó com o próprio Deus. Jacó, ele sabia que ia ao encontro do seu irmão, ele sabia o que tinha feito, ele sabia como tinha magoado o coração do irmão e efetivamente estava com medo, não é? E aqui também a lição nos diz que Deus é que vai ao encontro de Jacó, não é? E Jacó, perturbado, não é? Com o que podia acontecer, não só com ele, como com a sua família, acampa durante a noite fazendo, sim. O estado de espírito de Jacó era difícil.
Ele sabia que se ia encontrar com Esaú, sabia que Esaú tinha 400 homens à sua espera, e ele receava pela sua vida, pela vida da sua família, como tu acabaste de dizer. Ou seja, ele estava perturbado, e principalmente porque ele sabia e ele reconhecia que ele não tinha agido corretamente com o seu irmão. E o que ele mais ansiava, e é aquilo que vamos estudar também aqui nesta lição, era realmente encontrar o perdão. Sim. Ora, o nosso Deus é muito maravilhoso, porque quando nós estamos muito sobrecarregados ou quando nós estamos demasiadamente ansiosos, Ele arranja forma de vir ter connosco e de nos acalmar. E é Amém. engraçado que Ele acalmou Jacó com uma luta, não é? Isto quer nos dizer que, por vezes, algumas circunstâncias menos boas da nossa vida também devem ser encaradas como uma oportunidade de Deus para mudarmos ou reconhecermos efetivamente a sua graça. E a lição é clara, porque ele diz que Jacó percebeu ali realmente o que era a graça de Deus, não é? E é interessante vermos que eles lutaram, diz-nos que durante uma noite, portanto, uma noite, não sabemos quantas horas foram, mas foi uma noite, e quando Jacó se apercebeu efetivamente de que quem estava a lutar com ele não era uma pessoa qualquer, como tu disseste, o anseio de Jacó foi: vem, fica aqui comigo, não te vás embora, não me largues, não me abandones, não é? E realmente ele disse: eu não te deixo ir se tu não me abençoares. Já que tens que ir, pelo menos abençoa-me, perdoa-me. Era isto que Jacó queria realmente sentir na sua vida. E realmente confiar nas promessas de Deus dá-nos esta confiança e esta tranquilidade que Jacó encontrou através da luta. Amém, amém. E aqui diz que a prova de que tinha sido perdoado era a mudança de seu nome, não é? Exatamente. Passando de um nome, conforme disse muito bem a Sandra, que significava uma coisa que ninguém, em princípio, deseja, né? Usurpador, que lembrava o seu pecado, para um outro que comemorava a sua vitória, não é? Uhum. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, que o Senhor nosso Deus também possa mudar o nosso nome interiormente falando, né? Nós somos seres humanos, temos muitas falhas. É importante reconhecermos nossos erros e, com a ajuda de Deus, prosseguir. Porque aqui Jacó reconheceu efetivamente que ele tinha errado. Em princípio, o que ele e a mãe tentaram fazer nas lições passadas que estudamos era dar um empurrão a Deus, não é? Pensando que estavam efetivamente a fazer a vontade de Deus. Mas ela aqui já reconhece que não é assim conforme ele tinha que agir na altura. E pede a bênção de Deus. E mais uma vez, o nosso Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, perdoa. Perdoa o nosso querido patriarca Jacob, de Israel agora, e abençoa. Então, ele confiante, porque Deus faz a parte dele, mas nós também, como seres humanos, temos a nossa parte a cumprir, não é? Ele confiou efetivamente que Deus lhe tinha perdoado e que Deus lhe tinha abençoado. E ele prosseguiu a sua caminhada, não é? Aí passamos. Sim. E a etapa seguinte seria o encontro com o seu irmão Esaú. É aquele sítio onde Jacó lutou com Deus, ele deu o nome de Peniel, que quer dizer a face de Deus. E tinham passado 20 anos, não é? De separação, tinham passado 20 anos em que Esaú podia ter a oportunidade de ir, deixa passar o termo, que não é muito bonito, mas é perceptível, é remoer, não é? Remoer aquilo que Jacó lhe havia feito, fazer com que o seu ódio, o seu desagrado fosse crescendo, mas nós vemos aqui na lição que não foi assim. E Jacó, neste momento já Israel, apesar de saber que Deus estava com ele, porque aquela luta foi a prova de que realmente Deus iria cumprir as suas promessas, Jacó, como tu disseste muito bem, achou que tinha que fazer a sua parte. E a lição fala-nos de alguns gestos, algumas coisas que Jacó fez, efetivamente, para se humilhar, para dar a entender a Esaú que sabia o mal que tinha feito, reconhecia aquilo que tinha feito. E o que é que ele fez efetivamente? Pois é.
Jacó dirigiu-se a Esaú com muita humildade, não é? Com bastante humildade. Esaú, ele sabia que Esaú vinha com 400 homens, não é? Exatamente. Pois é. Ele disse a Esaú, ver a tua face é como ver a face de Deus, não é? Exato. Ele efetivamente lembrou-se do que aconteceu com ele na noite anterior e que Deus lhe tinha perdoado e a forma como o irmão o abraçou, porque eu acho que Esaú, a intenção dele inicial não era abraçar Jacó ou Israel, não é? Em princípio, foi com 400 homens e provavelmente era para vingança. Mas Deus, durante o processo, durante o trajeto, provavelmente fez cumprir a sua promessa. E também pela forma como como Israel dirigiu-se, né? Ele já levou montões de presentes e coisas assim a caminho E a para... lição diz-nos que ele, durante 7 vezes, se curvou, não é? Exato. É engraçado porque diz-nos que ele se prostrou 7 vezes perante o seu irmão, chamando o meu senhor, e essas 7 vezes seriam supostamente para anular as 7 bênçãos que ele tinha recebido indevidamente pelo seu pai, quando enganou o pai e com a cumplicidade da mãe. E tudo isto fez com que Esaú, o seu coração, não é, se enchesse de amor por aquele irmão. E diz-nos que ele correu para... Eu gosto desta parte da lição que diz que ele correu, não é, ao encontro de Jacó, de Israel, e diz que o beijou. E diz que ambos choraram, não é? É sempre bonito quando duas pessoas se reconciliam. Exatamente. Mas para que isso aconteça, Jacó teve que fazer a sua parte. Jacó teve que dar a entender ao seu irmão: eu sei que te fiz mal, eu reconheço que te fiz mal, e esta é a forma que eu tenho de te pedir perdão. Às vezes, os problemas e as controvérsias duram muito tempo na nossa vida porque nos falta esta humildade de reconhecer o nosso erro, de procurar emendar aquilo que fizemos de mal. Nós não podemos esperar que Deus faça tudo, porque eu tenho uma senhora que muitas vezes me diz, e é interessante que muitas vezes na própria oração que ela faz, ela diz: Senhor, mostra-me onde eu erro, porque eu posso não saber onde estou a errar. E Jacó, ou Israel, aqui mostrou a Esaú: eu sei onde eu errei e eu peço-te perdão por aquilo que eu fiz. E é muito engraçado vermos efetivamente que quando Jacó diz a Esaú: o teu rosto é como o rosto de Deus, o que ele queria mesmo dizer, e a lição diz-nos aqui, é: agora eu sei que tal como Deus me havia perdoado anteriormente, tu também me perdoaste. E então a minha vida pode começar daqui da estaca zero, não é? Nós agora podemos começar a nossa experiência de novo, não é? Eu penso que Israel também compreendeu mais uma vez o verdadeiro significado da graça, não é? Quando reconhecemos o nosso erro, nos humilhamos, não é? Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance, não é? Nos dá uma oportunidade de recomeçarmos. Esquece o nosso passado, não é? E foi efetivamente o que aconteceu com Israel. E a lição nos diz que ele teve o privilégio de ver isso 2 vezes: o perdão de Deus, não é? Que Deus lhe concedeu, e do seu irmão. Exatamente. Ok. É a oportunidade que nós também temos, não é? Sim. Nós também temos todos os dias esta oportunidade de ver o perdão de Deus e também ver o perdão dos nossos irmãos quando assim é necessário, não é? Desde que tenhamos a humildade de reconhecer o nosso erro. Agora vem uma lição que eu sou-te muito sincera, Isilda. Quer dizer, não é? Isto apareceu aqui assim, no meio de uma história tão bonita de reconciliação, de perdão, não é? E isto só mostra que o ser humano realmente falha completamente, não é? Aparece-nos aqui a história da violação de Dina. E quem era esta menina? Esta menina era uma filha de Jacó, não é? Diz-nos que Jacó
depois do encontro com o seu irmão, foi para se instalar em paz e em segurança em Canaã, mas comprou uma porção de terra para se instalar, levantou ali um altar, mostrando a fé, não é? O quão dependente era efetivamente do Senhor, mas na vida do cristão é assim mesmo, não é? Exato. Na vida do Filho de Deus. Nós, quando há aparente segurança e paz, às vezes vêm coisas que destroem a nós e nos perturbam. E foi isso que aconteceu também com esta família. Diz que Siquém, alguém que realmente, diz-nos aqui que deveria ser um jovem muito bonito, não é? Deveria ser alguém, o termo que usa a lição é sensual, não é? E diz que ele encantou-se pela Dina e violou-a, e é engraçado vermos porque ele até queria casar com ela, não é? Nós, quando vamos ao Gênesis 34, vemos que ele gostou verdadeiramente dela, apaixonou-se verdadeiramente por ela, não é? Sim, realmente essa história é um pouquinho controversa, não é? Porque como é que ele começou? Violando. Começou muito mal, efetivamente. Ele era filho de um governador, certamente que achava-se que podia ficar com quem quisesse, era o todo-poderoso, que estava tudo a seu serviço. Mas haviam tantas mulheres cananeias, não é? Que não lhe teriam trazido nenhum problema, mas diz-nos a Bíblia de que ele realmente se enamorou por esta menina, não sabemos se já estaria antes, se fez o que fez porque já gostava dela, é tudo assim um bocadinho mais difícil de perceber, não é? O que eu percebo é que Dina saiu a conhecer, não é, as mulheres da terra, foi, pronto, isso. Segundo o que eu percebo é que o jovem viu Dina, quem, não é? Gostou da mulher ou da jovem, e sendo que ele era filho de um governante, de alguém que tinha muito poder, eu posso estar com quem quiser. Tu vem cá que eu preciso estar contigo. Ela se calhar fez alguma resistência porque não era o seu costume e ele aproveitou-se. Então, depois disso, ele começou, pois ela apaixonou-se pela Dina. E é interessante que a lição nos diz que ele falou com o pai, depois foram lá conversar com Israel, e como objetivo de Jacó, Israel agora era a reconciliação, a paz, pronto, vamos resolver, o perdão também, uma vez que ele foi perdoado, não é? O perdão, e pronto, estava tudo mais ou menos nessa base, mas sabemos depois o que aconteceu, não é? Os irmãos. Porque este jovem não se importava de se sujeitar à circuncisão para poder ficar com esta menina. Mas depois vemos aqui aqueles que efetivamente deveriam ter sido um exemplo e que deveriam ter agido de forma muito diferente, porque eram pessoas que conheciam os princípios de Deus desde a sua meninice, não é? Porque eram filhos de Jacó ou de Israel. Então diz que Simeão e Levi usaram do engano, não é? Da mentira, e então fizeram de conta que aceitavam, propuseram que não, a circuncisão não pode ser só tu, têm que ser todos os outros, não é? E aproveitaram quando eles efetivamente já estavam debilitados fisicamente, como resultado da circuncisão, para mataram e saquearam a cidade, enfim. É realmente uma fase menos bonita, não é? Da história destes duas pessoas. Diz-nos aqui que foram os filhos, não sabemos se todos os outros se envolveram, se só estes dois é que o fizeram. A verdade é que realmente a destruição foi total, saquearam, levaram tudo aquilo que achavam que podiam levar, os animais, até levaram os ídolos, como vamos ver na lição mais à frente. E o Jacó ficou muito preocupado, não é? Porque o Jacó queria paz, queria segurança, pensou que agora estava tranquilo e repreendeu os seus filhos, porque realmente eles, e é interessante a forma como ele diz, tendes-me turbado, não é?
Ou seja, vocês trouxeram-me agora a desgraça porque eles são tantos, nós somos poucos e agora eles vão se unir todos contra nós, portanto, e assim ficarei eu e a minha casa destruídos. É realmente uma lição ou uma parte da história que não é efetivamente muito agradável. Não começa bem, mas também não acaba bem. Sim, e eu nesta lição gostaria de realçar o facto de que às vezes nós como cristãos acabamos dando um mau exemplo no sentido de aparentemente defender a verdade para fazer algo 3 vezes pior, não é? Foi mais ou menos o que aconteceu com Simão e Levi. É. Então, eles, aparentemente, o que aquele homem fez? Violou a nossa irmã. E depois o facto de que os filhos de Israel, não é? Não se podiam misturar com o povo daquela cidade, eles também enfatizaram isso. Quer dizer, estavam certos por um lado, só que acabaram fazendo 10 vezes pior. Muito pior, não é? Claramente. E às vezes nós como cristãos, acabamos dando um mau exemplo. Ou porque o outro come carne de porco, achamos que nós, olha, o que tu fazes por trás? É verdade. Mas sabes que muitas vezes nós há um dizer que é mais ou menos assim: nós filtramos um mosquito e deixamos passar um camelo. Sim. E é efetivamente verdade. É verdade que o princípio que eles defendiam era um princípio correto, não é? A violação não era uma coisa boa. É verdade que os casamentos entre os cananeus e o povo de Israel também não era uma coisa agradável aos olhos de Deus. Mas aquele jovem e toda aquela cidade, aqueles homens daquela cidade, aceitaram, não é, serem circuncidados, aceitaram, queriam levar as coisas no bom caminho, não é? Só que eu penso que estes dois homens, tanto Simeão como Levi, resolveram fazer efetivamente aquilo que o Jacó e a mãe do Jacó tinham feito lá atrás, que era resolverem as coisas e não esperaram que Deus as resolvesse. Sim. E parece que a volta, né, volta tudo outra vez ao início. Ou seja, eles tomaram nas suas mãos aquilo que deveriam ter deixado nas mãos de Deus. Exato. E o resultado foi realmente lamentável, não é? Foi desastroso. E Exatamente. também fala-nos muito acerca da própria natureza humana, não é? Nós, infelizmente, quando estivermos mais ligados a Deus, mais próximos a Deus, estaremos mais agindo de acordo à vontade do Senhor, né? Fazendo as coisas mais assertivas, mais acertadas. Mas quando nos desligamos, é um desastre, não é? É um desastre. Mas a graça e a bondade de Deus está em todo o processo. Exatamente. Em todo o processo. Podemos sempre recomeçar. Deus essa é realmente aquilo que a lição nos vai dizer, não é? Porque efetivamente Jacó ou Israel terá a oportunidade de voltar outra vez ao bom caminho, à união familiar, não é? Porque diz que depois que isto aconteceu e depois que houve esta perturbação da paz, não é? Com os cananeus, Jacó não teve outra hipótese a não ser regressar a Betel e renovar novamente a aliança com Deus, não é? E as instruções de Deus, logo que chegues a Betel, tens que me construir um altar, põe todos os ídolos que existem no meio do povo fora. É engraçado dizer aqui que eram os ídolos que eles tinham roubado, entre aspas, não é? Tinham saqueado aos outros, tinham levado, e se calhar até prestavam culto, a lição diz-nos que provavelmente até podiam prestar culto a esses ídolos, não é? E também falam sobre uns ídolos que Raquel também tinha por lá escondidos, não é? Enfim, aquilo que aparentemente aqueles que aparentemente são os filhos de Deus têm que estar muito alerta. E eu achei muito interessante dizer aqui que o processo do arrependimento é mais do que a mudança física.
eu estou mal aqui, fiz mal aqui, então vou-me mudar para outro sítio. Até nos diz aqui, também não vai de uma igreja para a outra. Muitas vezes as pessoas têm problemas numa igreja e acham que se forem para outra igreja esses problemas ficam resolvidos. Não, os problemas vão atrás deles, porque eles têm quanta parte de responsabilidade nesses problemas, não é? E é importante nós vermos que os ídolos não precisam ser aquilo que nós às vezes achamos que são as estatuetas ou que são os ídolos de pedra, não é? Há muita forma e o nosso próprio eu pode ser um ídolo tremendo, não é? Que faz a separação entre nós e Deus. Que o Senhor nos ajude. E quem diria que no meio da família de Israel, que era um homem de Deus, não é? Houvesse tanta idolatria, não é? É verdade, é verdade. Isso significa que Israel tinha conhecimento, não é? Ele sabia, apesar... Por isso é que nós não seremos salvos por, tipo, aos grupos, ou tipo, porque o meu pai é pastor, então automaticamente eu tenho direito à salvação. Apesar de que Jacó era um homem que buscava a Deus continuamente e que Deus conhecia, no seu lar ainda havia idolatria. Então, o que é que nós temos? Muitas vezes nós vimos famílias de anciãos, de pastores, onde o pastor até se calhar, mas pronto, sem querer apontar dedos a ninguém, não é? Quer dizer, na nossa família, nós que nos consideramos cristãos, que nos chamamos adventistas, digo especificamente, que tipo de idolatria existe dentro do nosso próprio lar, não é? É verdade. Devemos, às vezes, quando vamos à igreja sábado ou outro dia, parece que está tudo bem, mas é importante nos preocuparmos no culto familiar, em retirar o ídolo que existe dentro do nosso lar. E conforme disse a Sandra muito bem, pode ser qualquer coisa. Pode ser o nosso trabalho, pode ser os bens Olha, materiais. até Sim, pode ser uma coisa muito boa. Se nós amamos exato, mais do que é Deus. alguma coisa do que a Deus, então isso faz separação entre nós e Deus. Não é? Exatamente. Não tem necessariamente que ser uma coisa má. Há coisas boas que podem se tornar um obstáculo no nosso relacionamento com Deus. E isso é o alerta que esta lição nos deixa, é se realmente nós queremos que as bênçãos de Deus, assim como Jacó queria que a bênção de Deus, que era a sua família ser escolhida para ser o povo de Deus nesta terra, se nós queremos efetivamente que as promessas de Deus se cumpram em nós, nós temos de estar alerta para isto e temos que reconhecer efetivamente aquilo que não é bom e tirá-lo e removê-lo do nosso coração. O nosso tempo corre muito depressa, o que acontece sempre que nós estamos a conversar sobre alguma coisa boa, parece que o tempo passa muito depressa. E ainda temos que falar um bocadinho sobre a morte de Raquel, não é? Eu vou deixar de falar sobre a Raquel, deixa-me só fazer um chegazinho rápido ainda sobre isto, sobre a extradição da idolatria, que eu fiquei impressionada quando eu li, não é? Que Israel, os filhos de Israel mataram aquele povo todo, e mesmo assim não foram perseguidos. A lição diz-nos que houve um terror tremendo sobre aquele povo que Deus colocou, não é? Que fez com que o povo de Israel, Israel e os seus familiares, a sua família, saíssem daí sem correr nenhum perigo. Então, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Deus sempre está à frente, está atrás, está aos lados, quer dizer, temos Deus a cuidar de nós de todas as formas. Então, no fundo, nós só saímos a ganhar. É Não verdade. estamos sós, nunca estaremos sós. É verdade. Ok. Ora bem, então a morte da Raquel, não é? Como nós sabemos, a Raquel era a esposa de Jacó, embora ele também tivesse Lia e tivesse outras concubinas, como vamos ler nesta lição, mas Raquel era talvez aquela que era o objeto do grande amor, não é? De Jacó. E diz-nos que ela faleceu quando estava, portanto, no parto, é isso que nós percebemos. Diz que o último filho nasceu e Raquel morreu, não é? Ela tinha destinado um nome para este menino, mas Jacó, ou Israel, decidiu mudar o nome deste menino e deixou de ser Ben-Uni, que significa o filho da minha mágoa, para passar para Benjamim, que é o filho
da mão direita para nos levar, não é, para aquilo que seria a direção do sul, onde se encontrava a terra prometida e onde efetivamente Jacó acreditava que Deus se iria instalar ali com o seu povo. Mas outra vez, não é? Outra vez, que diremos nós? Outra vez. É, diz-nos aqui que o Ruben, que era o filho mais velho, não é? O primeiro filho de Lia, resolveu dormir com uma das concubinas do seu pai, a Bilha, não era? Era assim, acho que era como ela se chamava. E não sabemos muito bem, nem o próprio autor aqui da lição sabe explicar muito bem porque é que ele fez isto. Poderia ter sido uma forma de demonstrar a sua revolta para com o nascimento de Benjamim, enfim, mas a verdade é que ele o fez e diz-nos que efetivamente Jacó não tem nenhuma reação, não é? Diz que ele não tem nenhuma reação, porque a lição diz-nos muito provavelmente porque ele já se tinha rendido à evidência de que aquilo que Deus quer, Deus faz, e aquilo que ele vai cumprir, ele cumpre, e não vale a pena nós fazermos ou tentarmos dar o tal empurrãozinho que às vezes temos a mania de fazer. Não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui, temos 2 minutinhos. Pois essa lição ensina-nos algo muito importante, que apesar do erro humano, os propósitos de Deus sempre serão realizados. Apesar do erro humano, os propósitos de Deus sempre serão realizados. Nós estamos a falar aqui de uma família disfuncional nos tempos, não é? Mas foi mesmo essa família que Deus usou para cumprir a sua promessa. Então, Deus também pode usar-nos, não importa de que família, se os nossos pais o que foram no passado, o que é que nós somos. O importante é o que a partir de hoje, o que a partir de agora, nós decidimos aceitar Jesus, aceitar a Deus como nosso Salvador e caminhar com Ele, independentemente das derrotas que possam surgir, porque no mundo em que vivemos, não viveremos sempre 100% bem, estamos no mundo de pecado, teremos momentos. Há um ditado que diz assim: tudo que é bom sempre acaba e não há mal que dure para sempre. Portanto, é um ciclo. Às vezes coisas boas, coisas más, boas, más, até Jesus voltar. Mas em qualquer um desse ciclo, no ciclo, Jesus está sempre conosco e nós estaremos sempre em segurança e ao rumo certo que é a nova Canaã. É verdade. A lição de sexta-feira termina com uma frase que para mim está excepcional, porque encontramos isto nos Patriarcas e Profetas, de Ellen White, e a última frase diz assim: nada podemos fazer por nós mesmos. Amém. Quando começarmos a entender efetivamente o que isto quer dizer, certamente a nossa vida será muito melhor, o nosso testemunho será muito melhor, porque nada podemos fazer por nós mesmos. Isilda, vou-te pedir para fazer a oração final, está bem? E depois podemos terminar. Ok, oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque assim como a família de Israel teve as suas falhas, nós também estamos aqui na tua presença, reconhecendo que por nós não temos como ser salvos. Por isso queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o teu Espírito Santo, uma vez mais, e a tua graça imerecedora possa ser sobre cada uma de nós, sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós, para que possamos cumprir o teu propósito, Pai. Obrigada por ser o nosso Deus. Salva-nos para o teu reino. Dê-nos o resto de uma boa semana. Te pedimos e te agradecemos no sangue de Jesus que verteu na cruz para nos salvar. Amém. 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 Minha querida, contigo, está bem? Igualmente, Sandra. Deus te abençoe. Continuação de uma boa semana, está bom? E cá nos encontraremos um Certamente. dia. Adeus. Tchau, adeus. Be
Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art, thou my bestowed by day or by night, waking or sleeping, thy presence mine. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. High King of heaven, my victory won, may I reach heaven's joy, so bright heaven's sun. High of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure, thou